Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula 2, revelando o segredo das lavadoras usando a técnica EDF. A gente vai estar utilizando essa técnica até o final do curso. Hoje a gente vai estar conhecendo todas as peças e as suas funções na lavadora. Todas essas peças aqui se complementam, tá bom? Importante entender que nós falamos da placa na primeira videoaula. Se você não assistiu, volta lá, assiste a videoaula 1. É muito importante você seguir o cronograma, a sequência. Falamos da placa, tá? A placa tem uma função fundamental aqui, falamos na primeira videoaula, que é comandar, tá? Todos os processos. É lógico que a placa depende de algumas dessas peças aqui para que ela possa cumprir com o seu papel, tá certo? Então vamos lá. Falamos da placa, não vou estar falando dela agora, porque você já sabe. Eu coloquei placas no plural porque eu estou incluindo aqui também a interface, que a gente vai estar conhecendo na videoaula 3, na íntegra. Vamos estar abrindo uma lavadora do absoluto zero para você conhecer, ok? A primeira peça aqui que a gente vai estar falando dela agora é o sensor. O sensor da tampa, esse aqui é o sensor da tampa. Ele é utilizado no momento em que você vai dar o start na lavadora, ok? Exemplo, você selecionou aqui, ó, você selecionou aqui uma programação. Você colocou, por exemplo, aqui, lavagem rápida, ok? E a tampa está levantada. Se eu estou com a tampa levantada, a minha lavadora está selecionada, exemplo, na lavagem rápida. É só um exemplo. Eu selecionei lavagem rápida. Coloquei na opção lavagem rápida. Pronto. Só de eu colocar nessa função, a lavadora vai funcionar? Não. Por quê? Porque ela depende do sensor da tampa. É o sensor da tampa que vai liberar todas as funções. Ou seja, todas essas peças são reféns do sensor da tampa. Se você não baixar a tampa, simplesmente esse comando que você deu aqui, ó, ligou a lavadora, selecionou aqui o modo de lavagem, mas não baixou a tampa, não vai lavar, tá? Por quê? Porque a tampa tem um sensor. Esse sensor, ele tem vários formatos, tá? Vai mudar de acordo com a marca de cada lavadora. Ele muda. Geralmente ele é um switch. Inicialmente, na verdade, eles utilizavam muito micro switch. Hoje estão utilizando outro tipo de sensor, tá? É um pouco mais preciso, que é um sensor que utiliza... Ele é bem mais preciso, é um sensor que utiliza um ímã, né? Quando você baixa a tampa, o ímã vai, magnetiza a chave dentro. Você vai estar conhecendo a videoaula 3, esse aí, ó. Ele magnetiza a chave e ela fecha. O que ela fecha? Ela dá um contato, tá? Ela vai dar um contato, tá? Ela vai dar um contato de um ponto para o outro. Pronto, aí sim a lavadora vai começar a lavar. Ou seja, não confunda a placa com o sensor da tampa. Exemplo, a cliente falou que a máquina não está ligando. Se a máquina não está ligando, não está acendendo nada, não significa que é o sensor, tá? Primeira coisa, a lavadora precisa ligar. Ligar o que é ligar? Quando eu girar lá e pressionar a tecla Power, ela precisa ligar o painel, tá? Ligou o painel. Isso não quer dizer que ela vai funcionar, porque ela depende do sensor. Se o sensor tiver com defeito, não vai funcionar. Então o sensor ele apenas interrompe, o sensor ele apenas interrompe o funcionamento quando a tampa está levantada, tá? Para que serve o sensor? Qual é a função mesmo dele? É para que a lavadora não funcione com a tampa aberta. É questão de segurança. Pode funcionar sem o sensor? Pode. Se você jampear aqui, ó, direto, se você ligar direto aqui no sensor, ela vai funcionar com a tampa aberta.
porém é perigoso. Ela foi feita para trabalhar com a tampa fechada. Então, estamos certos aí com o sensor. Depois que a tampa é fechada, eu tenho uma próxima peça que precisa entrar em ação para que a minha lavadora possa funcionar, que é a válvula. Quando eu fecho a tampa, o sensor faz o chaveamento aqui, tá? As válvulas precisam funcionar. Aí, ó, as válvulas precisam funcionar. Qual é a função da válvula? Jogar água no tanque, encher o tanque. Esse aí, ó. Esse tanque, se ele não for cheio, a lavadora não aciona o motor, tá bom? E quem é que enche o tanque? As válvulas. As válvulas é que enchem o tanque. Selecionei o tempo, fechei a tampa, né? Fechei a tampa da lavadora, as válvulas começaram a funcionar. Quando atingir o nível, as minhas válvulas precisam parar de funcionar, ou seja, elas precisam parar de jogar água dentro do tanque. Por quê? Senão vai transbordar, tá certo? E quem é que faz ela cortar? O pressostato, essa peça aí, ó. Essa peça, quando você colocou aqui, ó, você vai utilizar a lavadora. O que é que você faz? Primeiro eu vou colocar no modo de lavagem. Eu quero o modo de lavagem rápida. Só que eu tenho mais uma função para poder selecionar, o que é o nível de água, tá? O nível d'água. Pronto. Selecionei no nível baixo, um exemplo, coloquei nível baixo. O meu pressostato, ele estando funcionando perfeitamente, quando as válvulas aqui, ou a válvula, porque trabalha com duas ou mais, mas vamos colocar uma, que é a válvula de entrada principal. Quando a válvula está enchendo, ela não para enquanto o pressostato, tá? É o pressostato que vai entender que o tanque chegou no nível baixo, o nível que eu selecionei. Selecionei nível baixo, as válvulas continuam enchendo. Quando chegar no nível baixo, o pressostato internamente desarma uma lâmina, ou seja, ele faz isso, ó. Quando ele faz isso, a válvula corta, tá? A placa corta aqui a tensão que está vindo para as válvulas, ou seja, não vai mais ser energizada, porque o pressostato alcançou o nível, né? O pressostato entendeu que alcançou o nível através do ar. Quando o tanque vai enchendo e recebendo a água, existe uma mangueirinha que é ligada entre o tanque e o pressostato, tá? Aqui, ó, eu tenho um tanque aqui, ó. Aqui do lado eu tenho um compartimento chamado câmara de ar, que a gente vai conhecer na videoaula 3. Aqui tem um buraquinho aqui, ó. Quando as válvulas estão jogando essa água aqui dentro, obviamente vai gerar uma pressão, porque eu tenho um compartimento separado do lado de fora do tanque, logicamente interligado com o tanque, tá? Simplesmente por um furo. A água está caindo, o ar começa a ser pressurizado. Aqui tem uma mangueirinha, ó, tem uma mangueirinha. Essa mangueirinha vem até o pressostato, tá? E vai soprando aqui. Quando atingir o nível baixo, ele vai desarmar, tá? Quem faz ele desarmar não é a placa. Quem faz ele desarmar, quem vai fazer o pressostato desarmar e cortar as válvulas é o próprio pressostato, o ar. É o ar que vai fazer isso, não é a placa. Essa função a placa não faz, é por isso que a placa depende de todas as peças aqui. Se uma dessas peças tiver com defeito, simplesmente a placa não pode fazer nada, tá? Então, primeiro que você tem que entender, isso aqui é importante para você isolar defeito, aprender a consertar a lavadora. Se porventura, aqui na entrada da câmara de ar, entrar uma sujeira, entupir, deixar de ser pressurizado, o pressostato não vai desarmar, as válvulas vão continuar jogando água e vai transbordar. Pronto, não tem funcionamento, a lavadora vai ficar transbordando. Inclusive, isso aqui acontece muito com o cliente que não faz a higienização periodicamente, tá? Tem que haver higienização. Você vai aprender em uma das videoaulas aí pra frente como ganhar dinheiro com a higienização
das lavadoras. Isso dá muito dinheiro, tá? Se você souber fazer isso aí, tá? Você aprender direitinho, você consegue ganhar muito dinheiro. Vamos lá. Muito bem, suponhamos que a válvula está enchendo. A válvula está enchendo o meu tanque. Pressurizou, aqui está tudo certinho. Aí o ar sobe pela mangueira, aciona o pressostato e corta. Quando ele corta, ele abre uma lâmina internamente, sendo o pressostato eletromecânico, tá? Ou sendo ele eletrônico. É o ar que vai comandar isso aqui, não é a placa. A placa não pode fazer nada quanto a isso. Ela vai depender do próximo passo. Na hora que o ar entra, atinge o nível, o pressostato aqui, ó, desarma a válvula. Por quê? Na hora que ele corta a lâmina, ela baixa, ela abre a lâmina, cortando a tensão das válvulas. E quem vai estar cortando a tensão é a placa, nesse caso. Mas só depois que o pressostato avisar. O pressostato chegou no nível, avisou, a placa corta a tensão que está vindo aqui, fazendo com que as válvulas joguem água. Perfeito. Aconteceu tudo certo. Chegou no nível. Agora, o que tem que acontecer? O motor tem que entrar em ação. Tá? O motor entra em ação, girando no sentido horário e anti-horário. Tá? Sentido horário e anti-horário. Quem é que faz isso? Os triacs, que a gente vai conhecer mais pra frente. Tá? Os triacs fazem essa função. Faz com que o motor gire no sentido anti-horário e horário, para que as roupas possam ser lavadas, tá? Agitando o agitador. Perfeitamente. Motor, a função dele é centrifugar, tá? É colocar a lavadora para centrifugar ou agitar, que é isso aqui, ó. Tá certo? O motor das lavadoras que trabalham com centrifugação. Perfeitamente. Quais os principais defeitos que apresentam? Tá? Quais os principais defeitos, já que a gente está falando das funções? Se for no caso do sensor, ele deixa de chavear. No caso das válvulas, elas deixam de jogar água. No caso do pressostato, a lavadora começa a transbordar. Por quê? Ela não corta as válvulas, que ela é para cortar a válvula. Encheu, ela avisa, as válvulas cortam. E o motor, qual o defeito? O motor pode travar o rolamento, o motor pode queimar a bobina, tá? E deixa de funcionar. Ou simplesmente pode ter um problema no triac. Então essa tensão não vai chegar aqui e não vai funcionar. Então você já está conhecendo as peças e as funções delas e os principais defeitos. A eletrobomba, quem manda na eletrobomba é a placa. Nessa peça, quem manda nela é a placa. Por quê? Quando o motor está girando, o motor está lavando para um lado e para o outro, batendo normalmente. O tempo aqui na lavadora, no processador, o tempo está contando, tá? O reloginho aqui está contando. Quando atingir o ciclo de lavagem rápida que eu quero, exemplo, 30 minutos, a placa corta o motor, isso quem faz é a placa. Ela corta o motor, para de bater, de agitar, e ela manda atenção para quem? Para a eletrobomba. Quando ela manda atenção para a eletrobomba começa a drenar, tá? A gente fala jogar a água para fora, mas o correto é drenar. Ela vai drenar essa água para fora. A eletrobomba é um motor, né, um motorzinho, que vai fazer com que essa água seja jogada fora. Perfeitamente. Essa é a função da eletrobomba. E quem governa ela, quem manda nela é a placa. Tá? É a placa. Então, você vai entender que a placa não manda em todo mundo. Tá? Apesar de ela ser o cérebro, não manda em todo mundo. Jogou toda a água fora, aí aqui, ó, o motor tem que entrar. Correto? O motor tem que entrar. Você já sabe a função do motor. É centrifugar no sentido horário, tá? Em alta rotação, para que essa roupa fique seca, ou pelo menos semi-seca. E a outra função dele aqui é agitar. É por isso que eu coloquei o motor duas vezes. Teve gente que perguntou na primeira videoaula. Por que o motor está duas vezes e por que o pressostato está duas vezes? Sendo que nesta videoaula a gente está mostrando cada peça e suas funções. Tá? Em alguns casos, defeito também que ocasiona. Mas vamos lá. O motor, na hora que a eletrobomba drena toda essa água,
ela vai depender de quem, a eletrobomba? Ela vai depender do pressostato. Ela vai depender do pressostato. Se o pressostato tiver com defeito, a eletrobomba vai jogar a vida toda a água, a placa não vai saber de nada, não vai poder fazer nada. Em alguns casos existe placa que ela é inteligente. Claro, se passou do tempo, está jogando água, tá? E não conseguiu fazer pular de função, tem placa que desliga, ela se desliga, justamente para não pegar fogo. Mas uma maioria não faz isso. Então, a eletrobomba está jogando a água. Aí ela depende de quem? Ela depende do pressostato, igualmente a válvula, tá? Igualmente a válvula. Então, para encher, a válvula começou a encher, o pressostato chegou no nível e cortou. Para jogar, mesma coisa, só que no sentido contrário. Tá jogando a água, né? O pressostato tem que desarmar. Tá? O motor estava no modo lavando. Então, tá jogando a água, o motor parou, porque o tempo cortou o motor. O tempo cortou o motor está parado. E a eletrobomba está drenando. Quando ela drenar, o pressostato vai entender que a água baixou. Se a água baixou, o pressostato desarma. Desarmando o pressostato, a placa entra em ação, no modo centrifugação, tá? A placa vai entrar em ação agora. Ela precisa centrifugar. Tá? O motor precisa girar no sentido horário. Quem vai mandar nele é a placa. Só que ela não vai centrifugar antes de acionar quem? A placa precisa acionar o atuador. Esse aí, ó. Para que serve o atuador de freio? O atuador, ele serve para fazer o acoplamento, tá? Veja bem, importante. Olha só. Imagina que não exista o atuador de freio. O que a máquina ia fazer? Ela ia embolar todas as roupas. Por quê? Se o atuador de freio não entrar em ação, a máquina, em vez de ela girar todo o cesto aqui, ó, no sentido horário, ela não iria fazer isso. Por quê? Porque ela ia girar o eixo, continuar com o agitador, ia embolar todas as roupas. Por que não embola as roupas na hora da centrifugação? Porque a placa manda uma tensão para o atuador de freio, tá? Para ele armar. O que ele vai fazer? Ele vai soltar o freio, e liberar o came, tá? Você vai conhecer o came, ele vai liberar essa peça aí, ó. Na hora que ele libera essa peça, o tubo fica livre, ou seja, o cesto fica livre para centrifugar. Aí sim, o que ocorre nessa situação? Duas informações importantes. Entrou pra gente o atuador de freio, mas tem aqui em cima a trava. A trava só é utilizada na hora que centrifuga. Importante entender isso. Então, a eletrobomba drenou toda essa água. O pressostato entendeu que não tem mais água no tanque, não tem mais água, e manda essa informação para a placa. A placa, por sua vez, manda uma informação, já que jogou toda a água, manda uma informação para o atuador de freio. O atuador de freio entra, tá? Ele entra e faz com que o tubo fique livre, tá? O cesto da lavadora fique livre para centrifugar. Quando o tubo está livre, o cesto está livre, o motor precisa entrar em ação. Para ele entrar em ação, algumas lavadoras têm a trava, que inclusive dá problema, tá? A trava dá problema. Você vai conhecer ela na íntegra, mas é essa aí, ó. Agora o atuador e a placa dependem de quem? Da trava. A trava é energizada? Sim. A trava é energizada para que ela possa fazer um chaveamento, para que possa acontecer de fato a centrifugação. A trava fez o chaveamento, o atuador está acionado, a eletrobomba continua jogando, mesmo não tendo água, ela continua em funcionamento. Agora vai acontecer o quê? A centrifugação. Pronto. A lavadora está centrifugando a todo vapor no sentido horário. Tá certo? Então, basicamente isso. Sensor, válvulas, pressostato, motor, eletrobomba, motor novamente, trava e atuador de freio. Nesta configuração, não estou levando em consideração ainda o final do processo. Aqui eu vou fazendo um enxágue aqui, ó.
né? Ela vai entrar água novamente. E quando ela for entrar água novamente para fazer o enxágue, vai usar quem? Uma segunda válvula, tá? Que é para que o amaciante caia nesse momento do enxágue. Então é importante seguir as etapas, tá? É importante seguir aqui o ciclo do funcionamento de cada peça, tá ok? Basicamente isso daqui. Na lavadora a gente vai conhecer o processo e a gente vai estar desmontando do zero, tá? Você vai conhecer a lavadora, eu vou estar desmontando ela do zero, desmontando toda ela para você conhecer na íntegra como funciona todo o processo. Mas é isso aqui. Quais são as peças que dependem da placa? Se você souber isso aqui, você vai conseguir descobrir defeitos muito rapidamente. Veja bem, olha só, a placa depende de quem? Do sensor da tampa. Ela é dependente do sensor. Se o sensor não tiver armado, nada vai funcionar. Então ela é dependente dele. Tá certo? As válvulas, a placa manda nas válvulas, porque é ela que injeta tensão nas válvulas. Então as válvulas dependem da placa para funcionar. Correto? Diferente do sensor. Tá? Vamos para baixo. O pressostato, ele depende diretamente da placa? Não. Ele não depende. A placa depende dele. Por quê? Se a máquina estiver enchendo através das válvulas e o pressostato estiver com defeito, aqui a placa não pode fazer nada, não vai acontecer nada. Vai ficar transbordando e acabou. O motor manda na placa ou depende da placa? O motor depende da placa, porque a placa manda tensão para ele. Tá certo? Eletrobomba manda na placa? Não. A eletrobomba está jogando a água, né, o tempo todo. O pressostato tem defeito, não vai acontecer nada. A máquina vai trabalhar direto e até queimar. Em alguns modelos vai até queimar o motor, a eletrobomba, e não acontece nada. Por quê? Porque o pressostato manda na eletrobomba, tá? E por sua vez, se o pressostato estiver bom, a placa vai energizar a nossa eletrobomba. Aí sim, motor do mesmo jeito, é a placa que manda no motor, é ela que injeta energia. E a trava? A trava depende de alguém? Sim, a trava depende, tá certo? A trava é energizada pela placa para poder fazer a sua função de chaveamento, para poder centrifugar. O atuador depende de alguém? Depende da placa. Então, se você colocar na sua cabeça quais os componentes, quais as peças aqui que dependem diretamente da placa, você vai conseguir identificar qualquer defeito seguindo a nossa técnica EDF. Placa, sensor, válvulas, pressostato, motor, eletrobomba, motor novamente, centrifugação, entra a trave e o atuador e depois vem aí o nosso enxágue, tá ok? Não perde a nossa videoaula 3, está recheada de muitas informações que vão complementar tanto a videoaula 1 que passou, a videoaula 2 e obviamente a videoaula 3, tá? Que é a próxima. Então, vamos ter muitas informações. Aqui eu vou falar só um pouquinho sobre o atuador de freio. Quando o atuador de freio apresenta um problema e ele não faz a sua função de armar, o que acontece? O motor fica girando na hora da centrifugação, em vez de ele girar todo o cesto, ele gira apenas o agitador, tá? Só que dessa feita, o agitador não vai fazer isso para um lado e para o outro. Ele vai girar no sentido horário o tempo todo, embolando todas as roupas. Quando acontecer isso, é sinal que o atuador está com defeito. Isso é importante, o atuador tem defeito, tá? Pode ser o defeito direto nele, pode ser um fio quebrado, ou pode ser a placa que não está fazendo o chaveamento do triac, tá? É uma chave que tem aqui, ela liga e desliga, só que ela é eletrônica. Então, se esse componente da placa está com defeito, a tensão não vai chegar aqui. Se a tensão não chega aqui, o motor vai funcionar, porém só o meio, só o agitador, como se estivesse centrifugando. O cesto não vai girar. Muito bem. Quando a trava falha, deixa de cumprir com a sua função, a lavadora não centrifuga, fica parada. Na hora que a cliente liga para você e fala: fulano, a minha lavadora, ela enche a água normal, ela bate normal,
ela joga água, mas ela não centrifuga. Onde pode estar o possível problema? Na trava. Tem problema na trava. Por quê? A centrifugação vai depender da trava, tá? Quando vai chegar na hora de centrifugar, o atuador entra, né? O atuador vai entrar, a eletrobomba está jogando água, continua. Só que a trava não libera, não manda informação para o motor, para a placa, né? A trava não manda a informação para a placa liberar o motor. Aí fica nessa. A cliente fala que o tempo termina e a lavadora simplesmente não cumpre com o seu papel de centrifugar. Tá ok? Eletrobomba, principais defeitos: travamento, pode entrar algum objeto lá, tá? Algum corpo estranho na eletrobomba, ela trava, né? Você vê que a eletrobomba é um motor, trabalha com uma palhetinha aí, ó, para jogar água, impulsionar a água. Então ela trava. Defeitos na eletrobomba: costuma travar, tanto por sujeira, pode travar por sujeira, pode travar porque as buchas dela cria folga, ela trava, trabalha com campo magnético, ela trava e não joga água. Consequência: não centrifuga, tá? Não centrifuga. Por quê? Porque ela não vai jogar água, a lavadora vai ficar o tempo todo cheia. Outros defeitos na eletrobomba: fio quebrado. Mais defeito: o triac, a chavinha não está mandando atenção para ela. Pronto. Motor, defeitos: pode ocasionar travamento, o motor simplesmente pode ter um fio quebrado, o capacitor do motor pode estar com problema, tá? Nós não falamos nele aqui, tá certo? Porque estamos falando do motor já fazendo a sua função, mas o motor tem um capacitor que dá defeito também, tá? O capacitor é uma peça importante na lavadora, ok? Que a gente vai conhecer na prática. Capacitor faz parte do motor, então lá a gente vai estar destrinchando, tá, todas as peças. Então é isso aí. Motor, pressostato pode colar, tá? Simplesmente pode colar. A mangueirinha do pressostato pode furar, deixa de pressurizar. Que mais? Pode ter um fio quebrado também, é difícil no caso do pressostato, mas pode. E as válvulas? As válvulas deixam de funcionar porque as bobinas podem entrar em curto, tá? De tanto que funciona sem água. Tem cliente que deixa a lavadora ligada o tempo todo e não tem água na caixa, as válvulas vai e queima a bobina, tá? Queima a bobina. Queimando as bobinas não tem como funcionar. Pode ser fio, pode ser a bobina, pode ser o triac que não está fazendo chaveamento. O sensor corta, tá? Não funciona mais, simplesmente porque danifica o contato. Isso aí. A placa pode queimar por algum motivo, então é importante você entender. Apresentou problema em uma peça, você vai na sequência. Por que essa peça deu problema? Foi defeito natural ou foi um problema advindo de outra peça? Tudo isso a gente vai estar entendendo mais pra frente, tá ok? Até aqui tudo certinho. Um abraço pra você, muito sucesso